Muito bem, estamos de volta aqui com o seu Alerta Geral, hoje recebendo o deputado Roberto Engel. Vamos falar um pouquinho de política, deputado? O que nós estamos fazendo? Vamos falar um pouquinho de política? Deputado, o senhor no começo disse uma coisa importante, mas eu tenho muita preocupação com isso. Durante muitas campanhas políticas a gente ouve falar nisso. Como eu participei de tanta campanha, nunca tinha e nunca havia sido, ou ainda não fui candidato a nada, né? Mas nas campanhas eu trabalhei na maioria delas e tem uma coisa que me preocupa muito. O senhor disse que uma pesquisa publicada aí deu 90% de aceitação do trabalho do deputado. Eu sou muito pé atrás com esse negócio de pesquisa, eu tenho medo disso violento. Alguns anos atrás, até na campanha do deputado mesmo, eu ouvi a conversa assim, eu vou votar em fulano porque o Roberto já ganhou. Eu vou votar em fulano porque o Roberto é um bom deputado, mas pra gente, porque o Roberto já ganhou. Isso não prejudica também, não tem um lado, Roberto? A gente procura tomar cuidado com essa situação que você citou, porque ela é real. Quer dizer, os concorrentes, os adversários acabam esparramando. Ele já ganhou, não precisa votar nele não, vota na gente. Isso atrapalha. Isso não quer dizer que a pesquisa não é verdadeira. Pesquisa é matemática, eu sou matemático, então eu acredito piamente numa pesquisa com pequenos desvios que acontecem, mas são pequenos, né? Quer dizer, tem aí essa aprovação, pelo menos numa pesquisa feita por um jornal local, 90%, 89,2% de aprovação, que eu achei excelente. Agora, eu tenho as minhas pesquisas pessoais. Isso, eu sei que você trabalha com as E as minhas pesquisas pessoais não dizem outra coisa. Isso me envaidece, mas não me deixa tranquilo, não. Eu só tenho que redobrar o meu trabalho no sentido de justificar essa forma que a população está vendo o seu deputado. Então, nós estamos aí redobrando as nossas forças para merecer essa aprovação da população. Porque eu sempre tive muito medo disso, né? E eu tenho medo, você sabe, medo não, é uma palavra, receio. Às vezes a equipe acha que está muito boa, acaba pisando no freio. Eu sei que você vai no empurra ali, né? Tá. Faz 21 anos que eu nesse empurra. Você vai no empurra ali. E é sempre uma preocupação. Está muito boa. Mas, Roberto, você é vice-presidente do PSDB de Franca? Sou vice-presidente do PSDB de Franca e sou coordenador do PSDB de toda a região de Franca. Qual que é a avaliação que você faz do PSDB em Franca? O PSDB em Franca? Ele tem uma posição marcante, não é? Mercê não só da atuação do deputado, mas também dos vereadores, do prefeito, que é muito bem avaliado na nossa cidade, com um trabalho onde a população também o avalia de forma extraordinária, é do meu partido. Então o PSDB, com essas performances locais, dos atores locais, mais as votações que costuma dar ao senador Aloysio, ao governador Geraldo Alckmin, que deu ao Zé Serra, sempre deu, ou seja, o PSDB sempre teve e continua tendo uma posição muito marcante na política aqui na nossa cidade de Franca. E como é que você está vendo os candidatos a candidato do PSDB nas eleições municipais do ano que vem? Bom, aí eu teria que fazer Você tem que conversar com todos. Tem que conversar com todos. Não, eu quero dizer o seguinte. Veja, quem tem 21 anos de deputado, já foi candidato a prefeito, teve a intenção de governar Franca, se sente preparado, se sente pronto para enfrentar uma candidatura a prefeito, é claro que eu não posso deixar de dizer que dentro do PSDB a eleição passa necessariamente pela minha pessoa. Não é só o meu pensamento, é o pensamento do governador, Geraldo Alckmin, pensamento dos vereadores de Franca, dos candidatos a vereadores de outros partidos que querem coligar. Todo mundo pensa, passa por você. Então, eu também estou nessa história. Nós tivemos uma ocasião aqui em Franca, que foi a votação no PSDB, do presidente, da convenção do PSDB, e havia uma possibilidade de um racha, né, entre a minha pessoa e a pessoa do prefeito. E eu não queria racha no PSDB. E me dirigi ao prefeito e falei, olha, você quer ser presidente? Eu vou lançar o seu nome para presidente do PSDB. Não há nenhum problema. Quando ele tocou nesse assunto, ele falou, olha, mas eu quero lançar o meu sucessor.
Eu falei, tudo bem, você vai lançar o seu sucessor desde que eu não queira ser o candidato. Exatamente. Tem inclusive Então, uma entrevista com você gravada falando isso. Não, isso era óbvio, né? Todo mundo sabe disso. E ele concordou, nós declaramos isso numa plenária do PSDB, ele falou, eu falei, tal, virou presidente e tal, e ele lançaria os candidatos, ou o candidato à sua sucessão, desde que o deputado não quisesse. Bom, isso o governador ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo. Ele deu entrevista em jornais em Franca, reiterando essa posição, tudo bem. Me causou muita espécie quando numa terça-feira, onde é sabidamente que o deputado está em São Paulo, não está em Franca, ele reuniu uma parte do PSDB, não foi o PSDB todo, e lançou 3 pré-candidatos. São 3 secretários, pessoas respeitáveis, o Ananias, o seu secretário de Finanças, o Alexandre, que é o secretário da Saúde, e a Valéria, que é o secretário de Planejamento. São pessoas importantes, mas eu entendi o seguinte, quando ele pré-lança 3 candidatos, ele não esperou a resposta do deputado. Naquele instante, esse acordo nosso tinha sido ido para o espaço. Porque ele não esperou a minha resposta. E eu percebi que após isso, passou a existir uma turbulência entre essas candidaturas. Então, o meu cuidado foi chamar cada pré-candidato no meu escritório político, conversar longamente com eles e tal, tentar fazer um espírito de unidade. Nós não podemos mostrar, antes de uma prévia, portanto, antes da campanha propriamente dita, antes da prévia do próprio PSDB, demonstrar que já existe uma turbulência, que existe uma guerra. Então, todos concordaram com isso. A gente está trabalhando aí em harmonia, né, os 4, tá certo? E eu continuo pensando com os meus botões se eu vou me candidatar à prévia ou não. Sinceramente, é uma questão que eu ainda não fechei. Não fechei. Eu me lembro de uma resposta, vou imitar uma pessoa aqui, do deputado federal Duarte Nogueira, líder da oposição em Brasília. Ele foi perguntado pela imprensa se ele era candidato a prefeito em Ribeirão Preto. E todos nós achamos que ele vai ser o candidato a prefeito. Todos nós achamos. E a resposta dele foi muito precavida, interessante a resposta dele. Ele respondeu assim, não posso responder ainda. Existem outros nomes na cidade. Por exemplo, o deputado Elcio Gasparini. Eu acho que uma candidatura a prefeito tem que existir convergência. Olha que nome bonito. Convergência. Ora, quando eu vejo, por exemplo, então, a posição do nosso prefeito, que é do meu partido, fui eu que o trouxe de volta à política, fui eu que o filiei no PSDB, fui eu que subi no palanque para ele, fui eu que ajudei a ser prefeito, fui eu que fiz ele presidente do PSDB. Ora, quando eu vejo que esse prefeito não quer que o deputado seja prefeito, eu não vejo convergência nisso. E, ao mesmo tempo, eu quero sentir também a população. A mesma pesquisa que eu citei diz que 67,5% dos entrevistados querem que o Roberto continue como deputado. Opa! Então, a população da qual eu sou instrumento está se manifestando. Então, nesse momento, eu não estou focado nesse objetivo. Eu estou querendo que os pré-candidatos do PSDB, sejam 3, sejam 4, não sei, os 3 do prefeito, mais algum queira ser, não causem guerra, uma pré-guerra, mas cheguem em paz na prévia para a gente poder partir unidos para a campanha.